Boa noite, pessoal. Começando mais uma live aí do Recalculando Rota. Hoje falando dos desafios da paternidade na era digital. Hoje a gente vai ter aí o Paulo Buchal acompanhando a gente, certo? Já já o Paulo tá entrando aí e a gente vai poder discutir um pouco desse tema. Se você é pai, aspirante a pai ou qualquer coisa desse tipo, assista. Se você é mãe, acompanhe aí com seu marido, com seu parceiro, para poder a gente discutir um pouco sobre o tema. Aí, Paulo, agora é só pedir para participar. Boa noite, Paulo tá entrando aí, tá carregando já. Fala, meu amigo. Boa noite, Paulo, tudo bem? Tudo bom? Beleza? Tranquilo? Tudo bom, graças a Deus. E aí, consegue ouvir a gente bem? Tô ouvindo bem, de boa, e vocês aí? Show de bola. Beleza. Paulo, chegando aqui, estava falando com o pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho desses desafios aí da paternidade na era moderna, né? Na era digital, que agora a gente tem dispositivo para tudo, as crianças estão hiperconectadas, né? E aí, Paulo, começar com aquela grande pergunta que a gente falou, né? Que a gente ia fazer para o pessoal. E aí, como é que é qual o desafio que vocês enfrentam em casa com as crianças hiperconectadas nessa era digital? Comenta aí um pouco, Paulo. Você com a autoridade de três filhos aí. No ano passado a gente pegou uma promoção, fizemos um filho, veio dois. Nós chegamos os três num pulo, assim, graças a Deus, dois moleques. Os gêmeos, né? Os gêmeos já fizeram 1 ano já, cara. O tempo passa muito rápido. E a princesa Maria Clara está com 7 anos já. Estamos aí com esse papel na nossa vida já há 7 anos e há 1 ano aí com 3, né? Numa responsabilidade muito grande de criar essas crianças para se tornarem grandes homens e mulheres, né? Porque a gente está num mundo bastante complicado, em constante mudança. Dá um oi para a Betânia que falou que vinha lá, minha esposa também, mamãe do... Betânia aí falando, a Rafaela aí falando também, mamãe ama. Isso aí. Comentem aí, pessoal, coloque os desafios, coloque as coisas, vamos discutindo. E, Gabriel, eu acho que o principal desafio, cara, que eu vejo sempre, de forma geral, assim, se a gente parar para olhar, a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é no equilíbrio, né? Onde que está o equilíbrio? Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir alcançar o mesmo nível das crianças de hoje em dia no desenvolvimento da tecnologia, né, na adaptação a essa tecnologia. E limitar e excluir essa tecnologia na vida deles também não está certo, né? Afinal de contas, o mundo vai ser cada vez mais tecnológico. A gente não consegue sequer supor o que está esperando pela gente daqui a poucos anos, né? A gente está falando aí do Brasil discutindo até o final desse ano qual tecnologia 5G vai usar, e essa semana a China lançou em órbita um satélite que vai oferecer 6G para eles, né, que é 1000 vezes mais rápido que o 5G, que é 100 vezes mais rápido que a tecnologia que a gente está usando agora, né, que é o 4G. O carro autônomo e uma série de outras coisas que vão mudar a forma das pessoas. Vai mudar completamente. E assim, o paralelo que a gente pode fazer, se a gente olhar para trás, quando os computadores surgiram, e a gente pode falar com propriedade sobre isso, que a gente veio de lá, né, da área técnica, do TI. Eu não sou da área que os computadores surgiram, mas eu conheço tecnologia. Não, mas na hora que eles começaram a se popularizar, a entrar nas empresas e tal, né, a gente estava lá nesse início. E se a gente comparar com os nossos pais, eles engatinharam e tiveram que sofrer um bocado para poder chegar lá, né? Hoje em dia, a gente, até por causa dessa adaptação com a tecnologia que a gente teve por causa dos computadores, a gente tem um pouco mais de facilidade em se adaptar aos smartphones da vida, essas tecnologias novas, né, que vem surgindo. A gente tem mais recurso até para poder aprender do que eles tinham, mas dizer que a gente vai conseguir alcançar o nível das nossas crianças no desenvolvimento disso, não vai. Pô. Meu filho tem 1 ano e já pega o celular e está com o dedinho arrastando a tela. Né? Que já tem instinto.
parece que já vem sabendo. Já vem sabendo. Então, assim, o grande desafio disso tudo é conseguir chegar no equilíbrio, né? No equilíbrio entre o limite e o afeto, no equilíbrio entre a presença e a presença digital, a presença física, né, e social e amorosa e a presença digital, o equilíbrio entre o relacionamento... Haddad, Nilo, João, tem uma galera entrando. Boa noite, pessoal. Tem tanta gente entrando que a gente está conseguindo falar com todo mundo. Isso aí. Ô, Ju, boa noite. Se eu ficar olhando aqui, eu vou ficar dando boa noite para todo mundo. Deixa eu ir falando. Depois a gente... Aí, ó, tem até uma instrutora de Zoom, né? Com 7 aninhos, né? Tá vendo? Desse jeito, cara. Eles têm uma facilidade tremenda. Ô, João, cara, que bom te ver aqui. João. Seja bem-vindo aí. Galera boa demais. Boa noite, pessoal. Então, assim, o principal desafio que a gente tem é esse, né? A gente de conseguir alcançar esse equilíbrio entre a vida presencial e a vida digital, né? E de alguma forma, quem sabe, conseguir trazer essa vida digital para dentro do nosso dia a dia, né? Trazer para as conversas, usar isso como gatilho para a gente conseguir envolver as crianças, porque não dá para a gente achar que a gente vai conseguir manter da mesma forma os relacionamentos e tal, não sei o que, como era muito tempo atrás, né? Vai ter mudança, a gente precisa aprender a se adaptar a isso. Então a gente está, né, já surgiu uma nova palavra, um novo termo que a gente precisa praticar, que é adaptação, né, adaptabilidade, seja lá como a gente quiser dizer, resiliência, não sei, né, qual o termo correto para isso. Resiliência, antifragilidade, a gente tem uma série de evolução de palavras, de comunicações, só que a gente, no fundo, a gente está falando o quê? Um pouco de adaptação. É isso aí. Você pode falar bem simples, é adaptação. Né? A gente saber e aprender, se adaptar, e para a gente conseguir se adaptar, a gente precisa aprender. A gente precisa estar aberto a isso. Né? E assim, se a gente veio aqui falar de paternidade, né? E eu vou falar especificamente do papel do pai, porque acho que 2 semanas atrás já teve uma mãe aqui falando, né? Sim, a mamãe vai tacar a Lilian. Exatamente. Vai lá então, das patroas e dos patrões com as patroas. Sejam bem-vindas. É isso daí. Assim, a ideia é harmonizar. A ideia é, não tem certo, não tem errado. Tem o seguinte, a gente vai buscar o equilíbrio. É isso que a gente está buscando. É exatamente isso. Mas a gente não pode perder a oportunidade de falar especificamente, né, do papel do pai nessa história. Né? Sim. Primeiro porque, se a gente começar a analisar número, eu não sei o número exato, mas eu tenho certeza que tem muito mais órfão de pai no mundo do que órfão de pai e mãe. Né? Então, assim, esse é um negócio extremamente sério. Né? E por que os pais fogem tanto dessa responsabilidade, desse papel? Né? Será que está relacionado? O homem foge desse papel, muitas das vezes. Muitas vezes sim. Se a gente parar para olhar historicamente falando, a gente não quer entrar aqui em assunto de machismo e etc. Não é esse o interesse. Não é o nosso alvo. Mas, não é o nosso alvo. O nosso alvo é discutir sobre esse papel, sobre o porquê não, né? Sobre quais são as dificuldades. E eu vejo assim, a mulher, um paralelo que eu faço, a mulher durante muitos anos, e até hoje é isso, né? Não é à toa que existem os movimentos feministas, etc., que muitas vezes até confundindo, né, do que é exatamente esse papel, vem buscando o seu local na sociedade, de voz ativa, nos empregos, no trabalho, na liderança, na política e por aí vai. Né? E a gente vem vendo cada vez mais presença, e eu vejo com muito bons olhos isso, porque a mulher, eu acho que tem muito mais facilidade de conseguir equilibrar esses dois lados do que a gente. Né, do que nós homens. E os homens, eu acho que vêm no desafio cada vez mais crescente de lidar com o seu lado, que talvez a gente possa falar do lado feminino, mas não necessariamente isso. É isso, né? Mas do lado de lidar com as emoções, coisa que a mulher sempre fez muito melhor. Né? E talvez seja exatamente esse ponto. Né? Equilibrar essa energia. Todo homem tem uma energia feminina e a mulher tem uma energia masculina, só que tem que equilibrar isso. De conseguir lidar com as emoções, de conseguir aceitar uma lágrima nos olhos, de conseguir aceitar
uma emoção que surge sem o papo de homem não chore, etc., né? E muito provavelmente essa dificuldade dos homens assumirem esse papel está relacionada a isso, né? Exatamente a essa dificuldade, porque sabe que vai ter dor, sabe que vai ter, né, noite acordada, sabe que vai ter desafio com as crianças, com birra, etc. Tem um comentário aqui, Paulo, falando sobre a Patrícia, eu acredito que é a Patrícia Buchaô. Paty Buchaô, ela comentou aqui, eu faço questão de colocar isso, infelizmente não dá para falar sobre esse assunto sem falar de machismo. Porque é exatamente isso, mesmo que não use o termo. Assim, provavelmente deve ser Patrícia, eu vou me dirigir assim, Patrícia, fato. Aqui a gente está discutindo justamente porque eu espero que hoje, quando a gente fechar essa live, até no final a gente tem algumas coisas legais. Fique até o final, que tem um presente aí para vocês que vocês vão adorar. Quem está aí, pai, mãe, aspirante a pai, aspirante a mãe, vai adorar o que vai vir no final. Essa discussão. Chama o seu parceiro, pega esse aviãozinho, manda para o seu parceiro, para ele estar aqui. Se você está pensando que a gente vai falar aqui de paternidade, a gente vai falar de machismo, a gente vai falar do feminismo. Só que a questão é o que a gente vai buscar. Esse equilíbrio. Machismo é um fato. Fatos recentes mostram isso. São situações lamentáveis, mas agora, se ninguém falar, isso não vai melhorar. Se a gente não colocar de maneira séria, de maneira estruturada, trazer pessoas sérias como o Paulo, tá aqui fazendo esse trabalho sério, com certeza a gente não vai desconstruir. Ótimo termo aí, ótimo termo. Eu acho que é a palavra mais adequada. Desconstruir isso e construir uma nova realidade. Isso é muito bacana. E talvez a gente fugir do termo ajude a gente a fugir do embate. Né? Porque o problema sempre, quando a gente está lidando com esses assuntos, é no choque. Né? É um certo e um errado. E não tem isso. O que a gente está buscando é o meio termo. É o equilíbrio. É o que falta. Né? Se existisse equilíbrio, não tinha nem machismo nem feminismo. Tinha o ponto reto, digamos assim, o caminho do meio. Né? Então, acho que é bem por aí, Gabi. A intimidade, né? 20 anos de... Acho que tem uns 20 anos que a gente se conhece. Eu não uso Grecin. Eu sei que tem gente presente que vai falar que eu uso, mas eu tenho mais de 20 anos que eu conheço o Paulo. Tá molhado de disfarce. Então, aqui, ó. Entendeu? O cabeleireiro falou que eu tenho que usar aquele shampoo cinza, sabe? Porque o branco tá ficando amarelo. O Grecin. Eu só falo que eu sou garoto propaganda, não uso não, aqui, ó. Mas vamos lá, é isso aí mesmo, Paulo. Eu acho que esse o caminho, é discutir o tema, falar, colocar e desconstruir, e o detalhe. A ideia, né? Porque assim, por muitos anos era muito claro. O pai era o que ia para trabalhar fora, a esposa que não tinha um trabalho, né? Tinha um trabalho dentro de casa, então ela ficava responsável pela educação, ficava responsável pelos filhos, pela casa, e tudo isso mudou, né? Então, acho que o que vocês estão falando hoje, trazendo esse papel do pai, trazendo esse olhar masculino sobre essas relações, é um assunto que é quebra de padrão, né? O que era antes não é o que vai ser para o futuro, né? E deixar claro uma coisa. O machismo existe, ele é um fato, mas por algum acaso, tirando aqui a Josiane, são 2 homens que estão fazendo essa live. Tem um pai com 3 crianças, outro pai aqui com 2, e aproveitar e dedicar essa live às meninas, a Gabriela e a Sofia. Qual o nome das suas, Paulo? Porque essa live é para elas. No meu caso são elas, né? Eu sou cercado de mulheres, então no meu caso são elas e você, elas e eles, né? Exatamente. No nosso, o português jogou no masculino, né? Então tem 2 homens e uma menina lá, então são eles. É a Maria Clara, o Benjamin e o Gael. É deles e é das mães deles também. Né? E é das nossas mães, porque foram elas que, nossas avós, etc., foi elas que sustentaram essa criação, esse desenvolvimento, e esse desenvolvimento emocional para a gente poder estar aqui. Né? Eu fui olhar quantas pessoas curtiram o post lá do Recalculando a Rota, tinha muita gente que curtiu, mas 99% eram mulheres. Né? Por que isso? Né? Aqui, se a gente parar para olhar, muito provavelmente tem muito mais mulheres do que homens presentes.
E por que os homens ainda não vêm discutir o tema? Né? Por que os homens ainda não vêm... Né? Parece... exatamente. É como se tivesse que vestir aquele papel antigo do homem não chora, o homem não é responsável pela casa, não pode ficar em casa, né? Então, assim, acho que até para ele... Eu acho que é importante... Falar eu te amo, meu filho, contar, se mostrar frágil. Que é importante assumir isso, Sim. Né? Porque muitos homens, eu acho que às vezes querem, porém ainda se sentem... não, se eu fizer isso, meus amigos vão me zoar, vão falar que eu sou a mulher da casa. Não pode sair porque está cuidando dos filhos. Como assim? Né? Não tem mãe, não. Eu já ouvi, para você ter ideia, eu já ouvi isso da minha avó. Né? Por que você está dando almoço? Cadê a mãe? Exato, exato. Né? Coitadinha da minha avó, já está no dos seus 90 anos, é a cultura do que está vindo de lá. Né? Lá de trás, já está quase seus 90 anos, tadinho. Então, assim, é a mentalidade que ela enraizou nela. Cadê a mãe que não está dando comida? Por que você está fazendo isso? Né? Por que está indo buscar na escola? Pois é. Né? Por que, assim, já tive muitos episódios desses, na época da minha filha, no iniciozinho da creche, minha esposa ficava muito mais presa no serviço, e muitas vezes quem estava lá na escola conversando com a tia da creche, com a diretora, não sei o que e tal, era eu. Aí entramos no grupo lá de pais, etc e tal, um monte de mãe e eu no meio. O único pai que estava na história. Né? É uma desconstrução. Né? Por que o pai não pode participar? Por que o pai não pode discutir isso? Né? Eu acho que a raiz disso talvez esteja exatamente nessa dificuldade do homem lidar com suas emoções. Né? Que é a luta que a mulher vem traçando há muito tempo e o que o homem cada vez mais está buscando, essa liberdade de poder expressar essas emoções. Né? E cada vez mais a gente vê isso sem nenhuma associação como seria feita naturalmente ao homossexualismo ou qualquer coisa parecida, que também faz parte do machismo, né? Apontar isso. Né? De que, tá chorando, então é bichinha, não sei o quê. Qual de nós aqui, nós dois aqui, qual homem que está aqui na live que nunca ouviu essa história? Ou até que nunca falou essa história. Né? A gente já foi esses que fizeram bullying, que falaram e etc. Né? Mas a maturidade, o estudo, o desenvolvimento e tal, vem crescendo, vem mostrando a gente, amadurecendo a gente, mostrando esse outro lado. E hoje você tem os seus pequenos, né? Eu tenho uma de 12 anos que assim, hoje já se expressa, já fala, é mais quieta, tá naquela fasezinha da adolescência. Mas, assim, tem uma consciência de mundo muito mais profunda do que a gente imagina. Uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje é sobre diálogo, de deixar eles virem falar. Né? Nesse caso aí, quando eu falo, por exemplo, o seu mais velho aí tem quantos anos? 7? 7 anos, a menina, Maria Clara. Ela já se expressa, ela já coloca demandas, ela já tem comportamentos observáveis, ela já tem convívio social na creche. Como é que você lida com isso, Paulo? Como é que você observa? Uma das coisas que a gente fala muito importante de paternidade é a observação. Voltou tristinho, voltou alegrinho, gostou disso, não gostou daquilo. Aí, será que aconteceu alguma coisa? Com quem teve contato? Esse é um ponto que se a gente começar a olhar as características, né, masculinas e femininas, talvez o pai tenha o papel mais importante de todos, que é o da observação, da percepção. Né? A mãe muitas vezes está envolvida, seja nas atividades do dia a dia, seja no cuidado e tal, que é muito mais natural de acontecer, de estar envolvido com ela, de arrumar, de pentear cabelo e etc. E o homem, por estar muitas vezes mais de fora, e pelo perfil mesmo, pelo perfil masculino, né, ter esse senso de observação às vezes muito mais aguçado. Né? Eu percebo isso muitas vezes. Não, aí depende. Aquele que quer fazer o seu papel. A gente está falando daquele que quer fazer o seu papel, né? Então, sim. Aqui né? A ideia é essa, que você observe, que você tem menos contato. Enquanto homem, você tem menos contato. Quando você bate o olho, peraí, tem coisa diferente. Tem alguma coisa que tá estranho. Né? Então, não assim, é o dar liberdade, é o chamar para conversar. Né? Eu me lembro da minha emoção no dia que eu consegui ter uma conversa com a minha filha, onde não foi só eu que falei. Eu devia ter uns 6 ou 5 anos. Onde eu sentei com ela na cama e falei, filha, vem
Porque eu faço isso desde pequenininho, vem cá conversar com o papai, para poder criar esse relacionamento dessa liberdade, né? Todas as outras vezes, por mais que eu instigasse, por mais que eu fizesse pergunta aberta, por mais que eu falasse, era muito do sim, tá e tal, porque ainda não tinha desenvolvimento para isso, né? No dia que ela conversou comigo sobre o assunto, foi a coisa mais linda do mundo, né? Ou no dia que a primeira outra opinião vez que expressa, né? A primeira vez que expressou uma opinião, né? Numa conversa nós dois, sabe? E a outra vez, talvez das mais emocionantes, foi quando ela me chamou: pai, vem cá conversar, né? Vamos ali para nós dois conversarmos. Né? E aonde que está essa questão do conversar, do olhar, do falar eu te amo, que você citou agora há pouco e tal, né? Está exatamente no desenvolvimento dos valores, que muito provavelmente é o alicerce que a gente precisa criar para que a criança consiga se desenvolver bem nesse cenário de digitalização cada vez mais presente, né, nesse mundo digital. Então, se a gente tivesse que definir um caminho, ou a primeira coisa para se cuidar primeiro, trabalhe as suas emoções, né, os seus valores, conheça os seus valores pessoais, e depois disso ensine as crianças sobre eles, né, exemplifique esses valores. Porque se você dá esses valores, são eles que vão definir o sim ou não, o pode ou não pode para a criança. Né? Exato. E qual é a questão aí que você colocou dos valores? Agradecer ao Morales, a Betânia também colocou uma outra coisa, ela é convidada para reuniões. Eu ainda não tenho reuniões, mas eu já tenho 7 anos, falo assim: papai, vem cá, eu quero te falar uma coisa. Aí já chama para assistir um filmezinho, para dar um exemplo, para mostrar alguma coisa, e aí você vai vendo. E nessa hora, 2 pontos. Os valores, você, além de falar, você tem que exemplificar, você tem que viver aqueles valores. Não adianta. Come verdura. Você não come. Uhum. Aí pronto, você não vai fazer. Palavras, ela pode até confirmar, o exemplo vai arrastar. A minha filha soltou essa para mim esses dias. Por que eu não posso tomar refrigerante? Vocês tomam? Não, você está certa, filha. Você também não pode tomar refrigerante. Eu falei: não, você está certo, então eu vou parar. Exato. Toma, papai. Toma, papai. Aí ela virou para mim ontem e falou assim: pai, é porque você está de castigo. Quando você puder sair do castigo de tomar refrigerante, eu te falo. Eu falei: não, filha, não é castigo. Mas também, Paulo, é o seguinte: eu já fui pego por situações extremamente interessantes. Eu uma vez falei para minha maior e falei: eu quero que você estude sem trabalhar para você ir mais longe e tal. Ela, juro, ela olhou para mim e falou: papai, desde pequena, com 3 anos de idade, você me colocava no colo e estudava junto comigo. Você sempre trabalhou e estudou. Ela entendeu, pelo meu exemplo, que trabalhar e estudar era o certo. E falou para mim com orgulho daquilo dali. Então, assim, não tem como você dizer que o exemplo não arrasta. Com certeza. Muito cuidado com os exemplos que você dá, porque eles vão repetir. Porque acaba que a criança é um espelho, né? A criança vai espelhar aquilo ali. Ela vai, de alguma forma, gerar identificação. E um ponto importante, assim, que pode gerar o travamento aí para o pai poder cumprir esse papel, talvez seja exatamente a preocupação com isso. Porque, assim, se eu conviver, se eu criar, se eu fazer, eu sou muito ruim. Se eu criar, eu vou estragar a criança. Deixa a mãe criar, porque a mãe vai saber o que fazer. Né? Outro ponto. Quando saber o que fazer? Esse ponto aí, eu vim pensando nisso hoje, voltando à corrida. O que fazer? Pais, errando ou acertando, tem apenas uma coisa clara na mente de vocês: o amor que você tem pelos seus filhos. É isso. Se você tentar dessa forma, tentar ensinar da melhor maneira possível, dificilmente você vai errar. Vai errar? Com certeza. Eu já errei, você já errou, todos nós já erramos de alguma forma. Mas querendo, amando, é muito menos isso. Estando presente, estando ali, tendo contato, interagindo, dando abertura, diminui o risco. É isso aí. E assim, errou? Olha, eu errei. Papai te falou errado.
Pronto, o certo é isso, 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 isso. O papai fez errado, o papai brigou, o papai gritou, o papai se irritou, o papai estava errado. Vai acontecer. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante. Ela virou para uma amiga, virou para a filha dela e falou assim: minha filha, mamãe errou. Sabe quantos anos você tem de idade? 8 anos. Sabe quantos anos que eu tenho de mãe? 8 anos. Então eu tô aprendendo junto com você. Boa. Ótimo. Excelente, ótimo. Exatamente isso. Papel e caneta na mão. Essa é boa. Excelente, excelente. Excelente, exatamente isso. A gente também está aprendendo. Né? A gente não é perfeito e está tudo bem não ser perfeito. Né? E é exatamente aí que mora o segredo, talvez, do pai e mãe. Porque o que a gente quer? A gente quer exatamente que os filhos sejam melhores que a gente. Então, se a gente está aqui, é para você aprender com o exemplo. Né? Também, o exemplo do erro, por que você vai errar? Né? Se eu já fiz. Pô, você sabe que é errado. Né? Ô, Sabrina. E essa coisa do errar... tempo, Gabriel. Quando você admite que você vai ter o erro, o que acontece? O medo e a vontade de você que seu filho seja melhor não pode ser uma trava, mas sim uma alavanca. Sim, sim. Tem que ser a alavanca para você fazer aquilo, não uma trava. Sim. E se eu não souber o que fazer, não souber dar resposta, etc., eu falo, não sei. Eu não sei qual é o certo. Né? Conversa. A gente acha muitas vezes que a criança não sabe, que não vai entender, ou etc. Conversa, pergunta o que ela acha. Uma pergunta que eu vou fazer. Qual é o seu olhar para fazer a criança conversar, né? Sair do vídeo no YouTube? Porque assim, o que eu estou percebendo dos adolescentes, que eu tenho uma afilhada aí que está passando por aquela fase de ficar trancada no quarto. 13 aninhos, a minha de 12 já fica trancada. Trancada, não fala, só sai para comer. E como que você vê essa questão da era digital? Porque cada vez mais as crianças tendem a ficar no computador, no celular, no tablet. E trazer essa criança para conversa, trazer para você passar os valores, enfim. Como que você acha? Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa pensar, é óbvio que a gente precisa avaliar aí que cenário que a gente está, né? Qual o contexto? A gente está falando de adolescente, está falando de uma criança, né? Se a gente está falando de adolescente, a gente está falando de alguém que tem um histórico, né? Teve algo que foi construído aí para essa fase. E tem toda a fase do desenvolvimento também. Essa fase do desenvolvimento do adolescente é de introspecção, é de se posicionar, de ser contra e etc. Né? Mas se a gente está falando mais da criança, mais da infância, do desenvolvimento da personalidade, ela ainda está mais crua, né, digamos assim, na fase do desenvolvimento. Ela está ouvindo a gente, ela acabou de entrar. Sua filha? A afilhada da Josiane acabou de entrar. A Ana Clara está aí, dando um alô pra gente. Vamos embora, Ana Clara, participa. É legal ela botar a opinião dela aí também, se ela puder. Vamos fazer live Vamos fazer live só com o filho depois, cara. Para o filho dar opinião sobre os pais, aí vai ser legal, fica a ideia aí. Olha, botar essas crianças aí vai dar um caldo aí, vai ser bacana. Aí, assim, acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: por que as crianças estão mais no celular? É porque elas querem ou é porque a gente está deixando? Ou é porque muitas vezes a gente mesmo, devido às atribulações, seja lá qual desculpa a gente queira dar, a gente oferece o celular? Porque em dando o celular a gente não precisa estar junto, a gente não precisa desenvolver a nossa criatividade, a gente não precisa brincar, porque chega cansado do serviço, etc. E agora com o home office trabalha não sei quantas horas e tal, não sei o quê, depois ainda tem que se dedicar e estar junto e fazer e tal, né? Um primeiro ponto para a gente avaliar é esse, né? Por que ela está mais no celular? Eu estou deixando de fazer alguma coisa? Eu estou deixando de me oferecer, de dar o meu tempo, de estar mais presente na vida dela, né? E no caso de uma adolescente, por que não estar lá junto, participando, né? Num jogo, brincar, em alguma coisa, criar algum gatilho que gere essa união? Por que não tá lá
Por que não, por exemplo, o gatilho para isso? Aí que eu já tenho as maiorezinhas. Aí eu falar o que funciona. Tentar, de alguma forma, um esporte. Porque o esporte, por exemplo, a de 7, Camila, seja bem-vinda aí. O esporte, por exemplo, a menor de 7 anos, ela se identifica muito com o esporte. Patins, ginástica olímpica, começou com o caixonete da porta. Subindo pelo caixonete, um belo dia, a criança de 7 anos virou e falou: eu quero fazer ginástica olímpica, com todas as letras. E uma decisão muito grande. A maior agora falou de boxe e dança. Eu falei, bom, tem uma distância, mas vamos achar um meio termo. Porque a atividade tira, e a atividade faz você acompanhar. Sem jogar dúvida. Uma bola. A Ana respondeu a pergunta da Josi. A Ana respondeu e está exatamente nisso que você falou. O que ela faria para sair do celular? Sair de casa. Aí, ó. Aí a Ana concorda comigo, Ana. Comenta aí. Sair de casa funciona? Sair de casa. Aí a gente está num contexto. E a gente está num contexto atual que é muito complicado, porque a gente está no meio da pandemia. Né? Isso tudo está bastante limitado. Né? Muitas vezes a gente se pegou nesse conflito em casa, da minha filha que perdeu, né, a escola, o relacionamento social que ela tinha e tal, e a gente morando em Macaé não tem família perto. A menina vai haja criatividade para brincar o dia inteiro, né? Então assim, bicho, de vez em quando ela vai pegar o celular, e qual o problema de fazer isso? O problema é o equilíbrio, mais uma vez, né? Então esse é o primeiro ponto. Então a gente está na pergunta, voltando lá na pergunta que você me fez, né? Como fazer atividades em conjunto, a gente já falou, né? Participar, estar envolvido, criar a rotina da conversa, de fazer perguntas abertas. O que são perguntas abertas? É aquela que não direciona a resposta para sim, não, gostei, não gostei, e por aí vai, né? É o contrário disso. O contrário de brincadeira não e por quê? Né? Vale qualquer resposta. E aí, filho, a escola foi boa? Foi. Foi tudo bem na escola? Foi. Estudou muito? Estudei. Né? Estudou o quê? O que você fez de diferente? Conta para mim como é que foi. Né? Com quem estava lá? Com quem você brincou? E por aí vai. Né? Desse jeito aí, Humberto. Tem que valorizar. O professor nunca foi tão valorizado quanto hoje em dia nessa pandemia. Sem a menor dúvida. Né? Quem aí por acaso não valorizava, agora sabe o que é ser professor. Quanto mais de criança. E outra coisa, só abrir um parênteses. A gente já falou na live anterior, a gente conversou sobre isso. A aula agora é um senhor desafio. Porque a aula, se você não pedir... Aí os meus maiorzinhos, de 20 e poucos, que ficam com a câmerazinha fechada, aí você entra na aula, parece uma sessão espírita. Você fala, quem estiver presente, por favor, se E aí como é que você traz essa galera? Eu falei, gente, eu vou dar ponto para quem entrar Quem abrir a câmera vai ter atividade e participar. Porque, assim, mudou o jogo. A gente vai fazer um curso agora de gamification justamente para quê? Para criar envolvimento. Criar essa coisa. Por quê? Nós estamos aqui, por acaso nós estamos em Macaé também. Mas olha só, quanto tempo eu e você não conversamos? E agora a gente está aqui numa live com mais 19 pessoas. Falar, pessoal, gente, vai ter uma surpresa aí no final para os pais, para as mães. Então fiquem, acompanhem. Mas assim, a gente está aqui, está tendo uma interação muito bacana. E a minha mais velha faz isso, ela faz chamada no Zoom, faz chamada no Meet, faz chamada no WhatsApp com as colegas. É outra forma de interação social. Sim, sem dúvida. E assim, ainda para a gente finalizar lá o assunto, se é que dá para finalizar tão rápido assim um assunto tão sério quanto esse, voltando lá como tirar as crianças, né? Tem um negócio que está se perdendo muito, que é a questão dos limites, né? A gente sempre teve... Nós vamos falar disso também. Sempre eu estou generalizando, mas sempre houve uma questão muito envolvida no limite do não pode porque eu estou mandando e não pode e acabou, né? E de uns tempos para cá tem se falado muito acho que a psicologia positiva, que fala do acolhimento, do estar junto e etc. Mas independente disso, a gente pode colocar a simples palavra afeto, né? De impor o limite, mas com afeto, expondo os motivos, explicando os porquês, sem medo de tomar um contra-argumento da criança, que não é fácil, né? Para exatamente por esse medo
ou para não ter o esforço de explicar e de contrapor, ou de arrumar um argumento válido para as crianças, porque as crianças o que mais tem é argumento, né? Eu tenho uma prima que fala que minha filha desde 2 anos, desde que começou a falar, virou advogada, porque tem argumento para tudo, né? Né? E tem mesmo, ela tem resposta para tudo, né? Então, assim, você tem que ter resposta. Em algum momento, você vai ter que dizer. A tem uns 2 ou 3. Tem uns 2 ou 3 também, deve passar um aperto danado. E assim, da gente, em algum momento, ter que colocar o limite de não porque eu sou seu pai, eu estou mandando, né? E acabou, e ponto. Para, às vezes, ou não, por causa disso, explicando, dependendo da limitação da criança, na linguagem da criança, no nível da criança, nível físico mesmo, né, para não ficar uma coisa impositiva. Imagina eu, 1,90 m com um bebê de 1 ano, ou uma criança de 7 anos. A criança olha para cima, assusta. Tem a filhinha da prima minha que olha para mim e fica com medo por causa do tamanho, né? Então, assim, de abaixar, de se colocar no nível da criança, falar olhando nos olhos dela, estar presente ali, impor o limite com afeto. E não ficar a criança bateu o pezinho, então tá bom, faz o que você quiser. Né? Mas, Paulo, você tem observado que assim, as crianças estão mais rebeldes para aceitar uma... Porque você falou da argumentação, realmente as crianças estão mais... episódio de rebeldia. Mas eu tô sentindo também essa rebeldia, né, de não acatar totalmente. Que nós já fomos. Vamos lembrar disso. Se você... Então, qual criança que nunca foi? Responder um pouquinho atravessado, tem que levar de volta... Já foi, cuidado com nós repetimos. Mamãe, não sei se tá aí, mas mamãe... Chama a mamãe lá e pergunta. Depois você pergunta pra sogra lá, vê se não foi. Eu vou perguntar ela. Essa menina nunca levantou um dedinho, tentou botar a reação, não? Duvido. A diferença era o quê? Né? Que, falei, aponta o dedo, né? Fecha a cara e eu tô mandando. Minha sogra é super tranquila. Entendeu? Eu tô mandando, porque sim, é exatamente a questão do limite. Porque as crianças não têm um respeito mais. Né? As crianças, e aí a gente volta à questão dos valores, de respeitar os mais velhos, primeiro respeitar os pais, depois respeitar os mais velhos. As crianças não têm limite mais, de forma geral. Aí, Camila tá colocando aí, tenta conversar. Não conseguiu? Vai na imposição. Só que aí, e tenta adiantar situações, tudo que deve acontecer e tal, para facilitar a criança. Isso daí é o seguinte, primeiro momento, concordo com a 2 semanas. A criança, ela tem um linguajar. Outra coisa, primeira coisa, para essa questão de comunicação, livro muito bom, Comunicação Não Violenta. A forma como a gente fala, às vezes, passa uma agressividade. Ponto 1. Ponto 2. Dentro do universo que a criança convive com os outros, ela vê que aquele jeito de falar é normal. Não, mas eu não estou falando de maneira agressiva, mas dentro do universo nosso, tá agressivo. Mas isso não é um palavrão. Dentro do que a gente tá, é um palavrão. Mas vamos fazer. Aí vai entrar o que a Camila colocou. Tá bom. Então vamos chegar a partir desse ponto pra frente que eu estou impondo. E quando o pai fala assim, fala lá com sua mãe. Fala lá com a sua mãe. Toma pra mãe, pô. Tá tudo bem também. Né? Qual de nós nunca passou por isso? Né? Então, fala lá com a sua mãe. Aí a mãe vira, não, fala com o seu pai. Não, e tem que decidir. Não, com certeza que a Ana Carla, que tá com a Ana Clara lá, que tá com a nossa adolescentezinha, assunto que não se esgota. O uso da tecnologia. Fato, a tecnologia vai estar cada vez mais presente. Linguajar da molecada está mais refinado que o nosso. Eles falam coisas e gírias que a gente nem entendeu ainda. De vez em quando, quase que eu faço assim, sim, me conta mais a respeito disso. E a outra coisa, o detalhe é tomar cuidado com o julgamento. Porque você nunca vai contar alguma coisa para alguém que vai te julgar. Acho muito legal ter, filho, advogado, pai, juiz. Tudo bem. Só que seja aquele juiz esperto. Deixe seu filho falar.
Vem, me conta, vai. Vai desenrolando o carretel. Quando chegar na hora que você tem que tomar uma atitude, aí você toma. Mas cuidado, porque na hora da imposição, na segunda vez, não aconteceu nada não. E o nada não vira um problemão. Vira um problemão de uma maneira muito fácil. Vai virar uma bola de neve que ela vai tentar administrar sozinha, e isso é muito perigoso. Diversos temas na ponta da língua que nós conhecemos. Exatamente. Já no adolescente. A questão do respeito e tal e coisa. Então, o limite, pessoal, pensa o seguinte: todo não que você diz, pensa em todo bem, todo mundo que está aqui agora, reflita sobre cada não que levou na vida e como ele te fez bem. Ninguém aqui cresceu com sim. Só com sim. Só o sim não resolveu. É bom também, só não, né? Pelo amor de Deus, eu quero sair daqui e as crianças falam, meu Deus, eles acabaram com a vida da gente. Sai daqui, todo mundo pegando o celular da mão, parece até coisa, mas a hora de dizer um não é não. Não é não. Limites são importantes, né? São importantes ser criados. E tem que ter esse dúvida. relacionamento do pai com a mãe, esse diálogo muito aberto Sim. dos dois, para que consigam fazer com que a criança entenda que, né, é dos dois, não é uma coisa de a mãe é boa, o pai é ruim. E o mais importante... Não pode deixar de considerar que tem uma hierarquia. Tem hierarquia dentro de casa, né? Aquele Rossandro Klinge, não sei como é que fala o nome dele direito. Wendel Carvalho. Pernambucano, isso, psicólogo. Ele tem um vídeo muito bom que ele fala sobre isso. As crianças hoje em dia, a televisão da sala é delas. Se elas acabarem de ver o vídeo dela, a mãe e o pai conseguem assistir alguma coisa. Uma coisa muito legal. E nunca Alex foi assim. Uma coisa muito importante. E eu vou abrir um parênteses aqui que eu acho que eu posso falar com um pouquinho mais, no meu caso, um pouquinho mais de situação. O problema que eu vejo hoje em dia é o pai tirando a autorização da mãe e vice-versa. Casais estando juntos, ou até filhos de pais separados, respeito sempre. Sua mãe falou, se ela falou pesado, se ela pegou pesado, então nem que se chame o ser humano no canto e fala, olha, falou, pegou pesado, tá volta lá e conversa. Mas não desautorize, não desrespeite. Longe da criança. Exatamente. Errou. Né? É a mesma coisa que atrapalha. Não, perfeito. Errou. É isso. Ter a humildade de assumir o erro, eu errei. Quer ver uma coisa? Vocês querem mudar a vida de vocês? Eu errei. Você não tem ideia do poder dessa frase. Como isso muda a vida das pessoas. Eu errei. É exatamente isso. E assim, ter essa... Aí o Beto está falando, Rossandra da Paraíba. Obrigado, Beto. Ele é ótimo. Tem um vídeo ótimo dele que circula na web aí que fala sobre isso, sobre essa questão do limite e do que o Alex falou da questão da frustração, né? A gente, por não querer, às vezes, não gostar da criança, ver a criança chorando e tal, não sei o que, acha que a criança não tem que chorar, não tem que se frustrar, não tem que sentir raiva. Agora, a gente precisa também nominar isso para as crianças, mostrar para elas como lidar com isso, né? Eu entendo que você está com raiva do papai, porque o papai falou isso, e está tudo bem, né? Mas saiba que o papai está fazendo isso para o seu bem, né? E uma dica aí para o não, quem não gosta de falar não, seja para o filho, seja na vida pessoal, fala sim, mas coloca uma condicional, né? Você pode usar celular, né? Você pode usar celular, pode usar o celular, desde que seja na minha presença, desde que seja num tempo limitado, desde que você acesse só conteúdos da sua idade, e por aí vai, né? Não tem problema em falar sim. Não pode ser o sim liberto. E o mais importante, né? o sim com algo que vá trazer um entendimento. Toda vez que você está se comunicando, você que é pai, você que é mãe, de alguma forma você está ensinando alguma coisa. Minha filha uma vez me zoou. Papai, o senhor é professor, o senhor vai conversar comigo toda vez que o senhor está dando aula para mim. Eu falei, que bom, eu estou tentando ensinar alguma coisa. Mas sim, toda vez que a gente está se comunicando com a criança, de alguma forma ela está aprendendo. Ela tá dentro do repertório dela, ele não é tão amplo quanto o nosso, ela não tem as nossas experiências. E vai ter um momento que você vai ver ela, tudo bem, mamãe fazia, mamãe era mestre nisso. Mamãe, eu acho que ela entrou aí na live, você quer fazer? Faz. Se acontecer alguma coisa, não precisa nem voltar para contar.
Nossa, é outra forma. Você não quer dizer não? Diz esse sim. Esse sim aí. E eu vou estar te esperando com mertiolate. Eu vou estar esperando com mertiolate. Mertiolate era pedagógico. Acho que é bem nisso, assim. Teve uma frase que você falou que eu queria pegar o gancho e acabei me perdendo. Mas está muito nessa linha, né? E a gente acaba voltando sempre na questão do equilíbrio. Né? A Ana. Oi, fala. Dado pra hora aí que o papo tá tão bom que eu tô com medo desse negócio acabar aqui, a gente não conseguir conversar tudo que tem pra conversar. Tem bastante coisa. A vida tá muito corrida, os pais trabalhando fora, enfim, filhos, faz aula daquilo, faz aula dali. Como introduzir? Porque você já falou do diálogo e tudo mais. O tempo de qualidade, né, dentro de casa, a hora da leitura, a hora da brincadeira, a hora da conversa, a hora do jantar, né? Mesmo porque, assim, o que eu vejo são os pais cansados, às vezes chegam em casa querendo descansar, ver um Netflix, e aí acaba saindo pela tangente para não ficar com a criança, porque a criança exige muita atenção. Dá o celular para a criança para poder conseguir descansar. É isso. Né? Talvez uma dica que a gente possa dizer seja rotina, né? Porque para a criança é muito bom isso, dá segurança para ela. A criança não assiste o mesmo filme várias vezes à toa, é porque ela já conhece a história, então não tem nada novo, não gera ansiedade, nem nada disso. Então a rotina é extremamente importante, né? Dela saber que na hora do almoço tem que ir na mesa e não tem celular e por aí vai, né? Quem está falando? A minha mãe tinha uma frase muito boa: a pancada que você vai levar na vida vai ser pior que a pancada que você está levando em casa. A vida vai ensinar de uma maneira que não vai ser supervisionada pela gente. Isso é um fato. A gente está supervisionando. Exatamente. A rotina. Eu não sei quem colocou aí do Brandout Institute. O pessoal do Brandout aí está presente também. Não, agora, a consistência. Não sei se é a Ju, se é o Paulo, se é a Bia que está lá. Consistência, né, na criação dessa rotina, né? E nisso tudo, não adianta você querer criar uma rotina de estar na mesa, jantando, ou estar numa roda de conversa, ou estar no momento de leitura, e você está no celular, olhando notificação que aparece, olhando o Instagram, olhando qualquer coisa. É extremamente importante o estado de presença. Se você está ali, esteja ali. Né? Naquele momento é a hora da criança, seja todo dela. Se você só tiver 15 minutos por dia, aqueles 15 minutos é tudo que você tem, é tudo que ela tem de você. Né? Agora, quer ver a gente virar essa chave rapidinho, passar da atenção, a criança adoecer. Né? A criança fica doente, rapidinho você arruma tempo. Né? Por que não deu tempo antes? Eu falo isso pro pessoal que trabalha comigo. Fala assim, não estou conseguindo fazer porque eu tô com muita atividade, está muito corrido e tal, não sei o quê. Aí eu viro para eles e falo assim, se eu marcar uma reunião com você, você não vai parar tudo que você está fazendo e participar da reunião? Vai, não vai? Então marca uma reunião com você mesmo. Reserva um horário para você, com você mesmo, colocar suas coisas em ordem. Exatamente. Né? Então, com a criança, acaba sendo a mesma coisa. Se a criança adoecer, você fica doido. Né? Eu fico maluco com criança doente. E o sujeito passa a dar toda a atenção e começa a se tocar. Pô, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Né? Então, por que não fez antes? Aí, ela é bem interessante também do seguinte. Aí, quem não é pai, uma coisa que eu aprendi, isso daí olha para mim, funcionou e falou, beleza, eu acho que você já tem o terceiro caso que eu vou falar. O primeiro é de vidro, o segundo é de madeira e o terceiro é de aço. Calma, não vamos nos desesperar. No meu é de borracha, eu falo que é de borracha. Eu passei noite no hospital com a minha filha. Desse jeito. Você passa por N situações, só que você tem que entender o seguinte, pais, botem na cabeça, a criança tem 10 vezes mais imunidade, saúde do que nós. Então, vamos dar atenção, mas o equilíbrio emocional nessa hora também é importante, porque o próprio susto e o medo que você passa para a criança piora a condição dela. Está tudo acompanhando, e conversa em separado com os médicos, pega o diagnóstico, acompanha aquilo dali e conduz essa situação.
É importantíssimo. É isso aí. A gente não está falando que não tem que levar o médico, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com isso, né? Mais uma vez, a gente está falando do equilíbrio. A gente está falando até dos limites de competência, talvez, e de condições da criança lidar com aquilo, né? E a gente pode falar ainda dos limites que a gente impõe às crianças de poder se desenvolver, e se desenvolver subindo na mesa, subindo em cadeira, trepando em árvore, se arranhando, correndo onde não deve, etc. e tal, com medo dela se machucar, começa a colocar numa redoma, impede o desenvolvimento da criança e fica a criança mimada depois. Que só faz as coisas se o pai fizer, ou se a mãe fizer, se a mãe estiver junto, não come as coisas direito e etc. Né? Não aceita um não aceita uma fala, e por aí vai. Então, assim, minha filha, por exemplo... Uma criança receosa de arriscar, né? Exatamente. Imagina que adulto que a gente está formando. Legal. Né? Então tem que deixar. É óbvio que tem que ter segurança. Né? Tá subindo num lugar que não pode, não pode, porque é arriscado. Agora, aquilo ali, você está vendo que ela começou a desenvolver um negócio diferente, deixa e a para. Né? Fica ali do lado. Nosso reflexo é bom. Eu tenho uma ginasta por causa disso. Eu tenho uma ginasta por causa disso. Começou na porta. Entendeu? Caiu, se esborrachou, levanta, vamos embora, é assim mesmo. Né? Minha filha tinha muito disso. Tô com medo de subir aqui, porque uma coleguinha subiu, eu queria subir, tô com medo de subir aqui. Não tem por que ter medo. Vamos lá, eu te seguro. Aí fez uma vez, subiu. Bora, vamos de novo. Aí subiu. Agora você vai sozinha. Subiu. Aí eu comecei a fazer tanto isso de repetir as coisas que ela tinha medo, dando segurança e tal, não sei o quê, que começou do ponto de quando surge a situação dessa, pai, me segura, eu seguro. Suporte. Depois, agora deixa eu ir sozinho. Suporte e uma única condição. Né? Uma agora única condição que tem que ser de ouro. Faça acordos do seguinte, você vai fazer sempre e unicamente na minha presença. Tá, sim, dependendo da situação é isso. Você vai ter que fazer na minha presença. Entendeu? Tá acordado, dependendo da situação é isso. Tem coisa que não pode fazer. Né? Tem coisa que você não vai poder fazer, ponto, porque não é da sua idade. A Camila falou há pouco tempo agora, tem coisa que não é negociável, né? Mas tem coisa que pode na minha presença, tem coisa que pode com o meu apoio, tem coisa que não pode, tem coisa que pode sozinho, né? Esses limites, essas condições vão sendo apresentados no dia a dia, né? Acho que a Zoe ia falar alguma coisa que eu interrompi. Que os pais têm que ter, que é a visão dos pais da realidade deles. Às vezes a criança fala assim, pai, eu quero ser... Foi até a Sofia que falou, eu quero ser gamer, né? Eu quero ser youtuber gamer. Ser youtuber. E às vezes, dependendo da visão do pai ou da mãe, fala assim, meu filho, larga isso, vai fazer medicina. Aí esse pai maluco chegou e fez, sabe o quê? Achou o aplicativo que gravava a tela, colocava a carinha dela. Ai, mas estou com vergonha. A hora que você tiver coragem de fazer, eu tô aqui para te apoiar. E aí ela, pronto, tudo bem. Ela aceitou e uma hora ela vai acabar procurando. Porque ela sabe o quê? A porta está aberta. Não corte os sonhos dos seus filhos. Mas assim, eu agradeço de uma forma imensa a minha mãe. Eu acho que não tem como falar de filhos aqui sem falar de pai e de mãe, cada um com suas características. Ela, por mais que ela tivesse a vontade dela que eu fosse militar, que eu fosse isso, que eu fosse aquilo, eu fiz minha faculdade de TI e ela nunca me questionou sobre isso. Eu fazia uma formação e ela sempre falava, eu acredito em você que você está estudando. Eu escolhi um mestrado, ela foi lá e apoiou e está lá dessa forma. Então, nessa forma aí, com toda essa questão da mentalidade, com todo o conjunto de repertório dela, ela de alguma forma acreditou e estava junto. Isso é importantíssimo. Assim eu vejo a mãe da Josi apoiar a Josi. Sente segurança, né? Sente liberdade, sente segurança, não sente o julgamento. Né? Porque a pior coisa que você limita a criança a vir conversar com você é o julgamento. Né? Você de cara já limitar, né? Já julgar, já falar isso é besteira, largar isso ou qualquer coisa parecida, aceita, é da criança. Como a gente começou falando aqui, a gente vai ter muita dificuldade de conseguir se adaptar na mesma velocidade que as crianças. Né? Eles têm muito mais acesso à informação,
a conhecimento e etc., do que a gente mesmo tem, mesmo vivendo a mesma época. Né? Para eles as coisas andam muito mais rápido. A gente tem um histórico aí de crenças e tal, não sei o que limita isso para a gente. Né? Para eles não, para eles estão cru, está se formando agora. Daí a importância de, principalmente nesse período da primeira infância, até os 7, 8 anos, que é da formação da personalidade, deixar muito clara essa questão das regras, dos valores, dos limites, das emoções, de como lidar com isso, né? De dar nome para essas emoções. Teve um colega meu que eu conversei uma vez, no dos cursos de formação que a gente fez por aí, que eu perguntava para ele, o que você sente quando você está brincando com seu filho? Não sei dizer, só sei que é muito bom. Não sabe dar nome para as emoções. É o meu primeiro passo da inteligência emocional, saber sério, identificar as emoções. Saber dar nome para elas, né? Para reconhecer o que está acontecendo, entender o que aquilo ali está gerando para a gente de informação ou de necessidade de ação, né? Porque a gente fala muito emoção é evaporação. Então surgiu alguma coisa, o que está demandando de mim essa emoção? Reconhecer aquilo, deixar ela aí e fazer o que tem que ser feito. Né? Então, assim, as crianças só vão aprender a falar isso. Eu achei lindo uma vez uma amiga minha, hoje comadre, a madrinha do Gael, que um dia ela virou para a filha e perguntou assim, filha, você está ansiosa? Né? O que está vendo? Você está ansiosa? Aí a filha dela parou. Não, mãe, respirou fundo. Não, mãe, tá tudo bem. Tipo assim, ela já sabia o que era ansiedade. Né? É uma menininha de 5 anos. Né? Por quê? Porque ela trabalha muito isso, de dar nome às emoções, de fazer a criança reconhecer isso e aprender a lidar com essas emoções. Porque se a gente for entrar em outra esfera de tantos casos que a gente tem por aí de depressão, pânico, etc., muitos desses casos, né, até o burnout e etc., muitos desses casos estão relacionados exatamente à dificuldade em lidar com as emoções. Existe uma tentativa muito grande de se controlar ela. Nós homens, então, nascemos aprendendo a fazer isso, né? A controlar a emoção, porque o homem não pode se emocionar, o homem tem que ser forte, etc. E uma hora pira, porque não tem como você ficar segurando um tigre faminto numa jaula de bambu, que é essa emoção que a gente está guardando. A emoção, dependendo do tipo de emoção, ela é muito poderosa. Sim, e é necessária e é inerente até a razão. Né? Faz parte da razão. Não tem como você falar de razão sem ter falado da emoção também. Né? Então, saber lidar com isso, saber colocar suas atitudes de acordo com aquela emoção, sem controlar, sem limitar. E essa atenção das emoções para os pais é muito importante, porque eu sei que uma vez vou não falar um exemplo que eu tenho, né, gente? Que eu não dei a filhada. Mas ela deu um rompante de uma fúria, respondeu uma pessoa assim, e eu falei assim, minha filha, você sentiu? Eu fiquei com muita raiva. Ela tava com muita raiva. E ela foi. Ela sabia que era raiva, pelo menos. Ela já sabia que era raiva. Então, assim, ela ainda não conseguia, né? Sentir, processar e lidar com aquela emoção. Com aquilo ali. Então, a linguagem dela foi... né? Então, assim, acho que os pais estando atentos para as emoções, eu acho que vai conseguir manipular. Não, peraí, isso aqui foi raiva. Como você vai lidar com isso aqui? Quando isso surgir, né? Exatamente. Então, a gente está falando de pequenas emoções que surgem na birra de uma criança, né? Onde a gente tem, para com isso, para de chorar e etc., que é o primeiro rompante que a gente acaba tendo, né? Aqui não é lugar para isso, porque se a criança começa a dar birra no meio do shopping, do supermercado, se joga no chão e etc., o que você vai fazer? A Ana falando aí que lembra. Então, Titia vai conversar com você depois sobre esse assunto. Né? Né? Pode acontecer e vai acontecer. Você pega uma criança aí de 2 anos, é mestre para isso. Né, para querer se posicionar, porque começa a ter noção da identidade dela. E começa a ter noção da identidade dela com os 2 anos e vai te desafiar. Ela não está te desafiando, não tem consciência disso. Ela está se desafiando a ter uma posição no mundo. Ela está descobrindo que ela é alguém. É por isso que existe o tal do Terrible Two aí, dessa idade terrível, né? Da adolescência da criança, que muitos falam.
E o nosso papel nesse momento é: tudo bem você está sentindo isso. Assim que você quiser conversar a respeito disso, papai está aqui do lado. Dá o espaço. E ponto. Deixa chorar, deixa fazer a birra, dá o espaço dela. Tá tudo certo. Né? Quer chorar, quer fazer a birra, você não consegue lidar diferente. Se você tentar conversar enquanto ela está gritando, esperneando, ela não vai te dar atenção. Né? Você tenta bater um papo, vira para alguém que está nervoso e fala assim, calma, ele vai ficar mais nervoso ainda. Né? Então, assim, na hora que você quiser conversar, a gente está aqui. Ponto. Aí depois ensina a lidar com aquilo, explica o porquê das coisas. E se chegar ao ponto, como a gente já falou, de ter que falar que o não é no supermercado, eu quero chocolate, quero chocolate, quero chocolate, não é não. Se os argumentos não forem suficientes, não é não. Ponto. Né? Ou vai ser sim na data tal. Isso. A condicionante é um bom recurso. A condicionante, inclusive, você sempre tem objetivos para crianças que para ela não são interessantes. Eu costumo dizer o seguinte, até fazer muita dieta, sempre fazia, eu falei, olha, meu amigo, você tem que botar uma coisa boa com uma ruim. Que é o quê? Você quer isso daqui, eu quero chocolate. Mas para o chocolate você vai ter que comer, por exemplo, alface a semana toda. Beleza, aí vai ter o chocolate, é assim. Então é assim, a condicionante é isso. É o brócolis, é a alface, é o legume, é o estudar para a história. E mais uma vez a gente vai chegar no ponto do equilíbrio. Por quê? A gente tem que tomar cuidado para a criança não achar que tudo vai ter uma condicionante. Né? Minha filha muitas vezes já virou para mim e falou assim, mas papai, a gente fez um acordo. Eu falei, não, senhora. É o Harvey Specter. Não, senhora, não teve acordo nenhum. A gente fez um acordo. Entendeu? Não teve acordo nenhum nessa situação. Papai falou isso. A gente não combinou. Como é que é? A gente fez um combinado. É essa a palavra certa. A gente fez um combinado. Né? Tem situação que não tem combinado. Não pode. Já acabou. Né? A gente aprende, a gente que é gestor, né, Gabi, que a gente a gente aprende que o feedback precisa ser na hora. Né? Porque se deixar passar, você perde o sentido do aprendizado. E eu faço muito isso, o paralelo da liderança, do papel do líder com o papel de pai. Né? Com a criança também tem que ser na hora. É você. Né? Exatamente. Né? E alinhado à competência daquela criança. Se eu falaria da competência do funcionário, alinhado à competência daquela criança, na linguagem que aquela criança entende. Né? Nos limites de condição daquela criança de interpretar aquilo que você está falando. Né? Então tem hora, né, assim, que você vai ter que dar um sacode, tem hora que você vai ter que dar um sacode, porque você está falando, então, entendeu? Acontece, né? Vai acontecer, é necessário que aconteça. O Alex está falando aí, né? As coisas evoluíram muito, que os pais dele davam deve ter levado muito cacete. Rapaz, olha, já levei literadas, e agradeço por elas. Olha que loucura. Eu nunca apanhei, não. Uma quantidade de porrada que meu pai deu na porta de armário, na porta do quarto. Não tá no gibi. Tem hora que tem que assustar. Calma aí, seu pai que tá falando. Forte impacto emocional. Não tá falando com o coleguinha. O forte impacto emocional tem hora que você tem que quebrar o padrão. Peraí, caramba, aconteceu alguma coisa. Papai não a palavra exatamente Papai tá tendo uma atitude diferente. Peraí, o que tá acontecendo? Criança acorda do trânsito. Deixa eu prestar atenção aqui, calma aí. Né? E mais uma vez, equilíbrio. Né? Equilíbrio. E se eu pudesse colocar outra palavra para andar sempre junto com essa palavra, equilíbrio seria respeito. Né? Porque uma criança que você pode maltratar, que você pode humilhar, que você pode... Né, querer na frente dos colegas bater e sacudir, etc., não faça isso. Respeite, porque ele precisa confiar em você. Se faltar o respeito, ele vai parar de confiar em você, vai começar a procurar fora. Se ele der sorte de ter uma madrinha como a Josiane, por exemplo, que é consciente, etc., como a Ana, ótimo. Não estou dizendo que a Ana não tem um pai e mãe para cuidar, não estou falando disso. Né? Mas nem toda criança tem essa condição. Além do pai e mãe, tem uma madrinha dessa, o pai não dá conta, né? Tem gente que não tem essa oportunidade. Vai procurar fora, vai procurar na rua.
né? E o quanto isso é negativo, porque na hora que buscar lá, você perde o controle, você perde a gestão, você não sabe mais o que está acontecendo. Exatamente. E aí, pessoal, vocês devem estar assim, poxa, esse montaréu, esse turbilhão de coisas que a gente falou aqui agora, nós já estamos indo aí, a gente está se encaminhando aí para o final. Paulo, eu vou introduzir aqui agora, pessoal. Lembra da surpresa que eu falei? Na bio do nosso Instagram, tem lá um link. Vocês entrem no nosso Telegram. O último documento que está lá, está postado, é o documento Recalculando Minha Paternidade. Nesse documento, pessoal, tem algumas perguntinhas muito simples, muito objetivas, para você começar a criar e tratar todo esse vínculo que a gente discutiu aqui. Você deve estar falando, poxa, tanta informação, e eu diria que a gente poderia passar aqui facilmente mais 3 ou 4 horas em live, mas eu acho que assim, o pessoal pode pensar que é uma maratona, é um workshop de paternidade, né? E assim, mas eu vou... Para os papais? Não só para os papais, mas para as mamães. Não só para os papais, mas para os aspirantes a papai, as aspirantes a mamãe. Se você é avô, se você é avó, se você está nessa live e o seu marido não está, se você está nessa live e a sua esposa não está, traz ele para cá, pega esse documento lá no Telegram, baixa esse PDF, imprime e começa a pensar no que a gente vai falar agora, rapidinho. Eu vou repassar o documento rapidinho, ele é um dos documentos que a gente usa na mentoria Rota de Ação, só que nesse caso, para os pais, ele foi adaptado justamente para a realidade dos pais, com base nas 5 linguagens do amor. Se você quer se conectar com a criança, uma das bases é o amor. E aí você vai ver o seguinte, primeira pergunta, que afirmações positivas eu tenho feito para o meu filho? Que reforço positivo eu tenho passado? Quais habilidades eu tenho enaltecido? Não para ficar elogiando a criança o tempo todo, mas também não precisa. Ela vem para você quantas e quantas vezes com um desenhozinho que você tenta adivinhar o que é. Mas tá lindo, filha. Que bacana. Porque ela precisa do reforço para continuar desenhando e aí sim fica pergunta o que é. O que você é não está mentindo. Explica o desenho. Pega aqui, vamos tentar essa técnica aqui. E você continua. Então, crie esses reforços positivos. A segunda questão que a gente tem é quanto tempo de qualidade eu tenho passado junto com eles? Foi uma das coisas que a gente falou. Se vocês querem um resumo dessa live, esse documento ele fala muito do que a gente falou disso. Tempo de brincadeira, tempo de levar pro patins, tempo de jantar. Fazer dever de casa junto. Das coisas mais importantes que eu vi nesse documento, Gabriel, quando eu estava lendo, eu acho que ele serve muito para isso, é para tomada de consciência. Porque a gente está tão envolvido no dia a dia que se perde. Às vezes nunca parou para pensar nessas perguntas que estão aí. Né? E é excelente para a gente tomar consciência do nosso estado atual, né? Para a gente poder corrigir a rota, recalcular se precisar a rota. Essa é uma das questões centrais que o Recalculando fala, que é o quê? O tempo todo a gente está escolhendo caminhos. A gente escolhe caminhos. E a gente, quando fala de recalcular, é o quê? O recalcular não é mudar, mas muitas vezes ajustar, mudar um curso, mudar uma esquina que você dobra, que vai te levar a um lugar muito melhor. Hoje eu tenho certeza que quem passou por aqui... Uma palavra diferente muitas vezes faz muito. Pode falar? Uma palavra diferente, um olhar diferente, uma atenção diferente, às vezes basta. E aí você pega, tem esse momento de qualidade. Próxima coisa, presentear é uma forma de amar, mas qual o significado desses presentes? Eu estou dando presente por presentear? Não deixe de dar presente ao seu filho. Ou é uma compensação por uma falta? Presente. Será que está comprando? Você está comprando tempo que você não está tendo Quantas vezes esse presente... Quantas vezes... exatamente. Esse presente muitas vezes vem com uma compensação nossa para a criança, né, da nossa falta. Isso é uma coisa de pensar. Por exemplo, você vai dar algum presente, algo que pediu, ou um espelho. Eu falo do universo feminino. Eu digo que eu, com 2 meninas, eu sou pós-graduado no universo feminino. Eu só não entendo de maquiagem, não tenho uma noção. Mas assim, quando vai dar, nem que você dê uma maquiagem e um livrinho junto. Passe uma mensagem. Tenha uma história. Tenha algo que você está colocando nas entrelinhas ali. Você o tempo todo está passando o que você falou. Valores.
Aquele presente, ele veio de uma condicionante, Isso aí. ele veio de uma conquista, ele veio por um motivo. Qual é esse motivo que você está passando para o seu filho? Certo? Qual o limite de presente? Qual o Gabriel limite de colocou- o presente Gabriel de uma não- criança? Boa. Qual o limite? Qual o limite para dar presente para a criança? O que você pode e o momento oportuno. Assim como a hora de qualidade, numa opinião muito particular, dia e hora marcada. Não é sem motivo, não é sem um contexto. Certo? E detalhe, muitas coisas que você dá e não pensa que é presente são presentes. Ah lá, dei um presente. Uhum. Coloquei ela na live. As coisas muito mais É um simples. presente. É Um isso aí. dia de É isso atenção aí. não planejado é um Às vezes coisas presente. extremamente simples. Cara. Exatamente. Vale muito mais do que qualquer coisa que o dinheiro vai comprar. É aquela coisa. Né? Minha filha adora o dia das meninas. Aí vai só ela com a mãe para o shopping ou fazer qualquer coisa. Né? É o dia das meninas. Mãe, quando que a gente vai ter o dia das meninas de novo? Pai, quando a gente vai ter o dia da filha e do pai? Porque é um dia especial só nosso. Criou esses momentos especiais. Vale muito mais do que qualquer dinheiro que você pode gastar. E presente Exatamente. ressignificar uma coisa. Presente não é só o que você... é um dia das crianças, é um Natal, é um presente acima de tantos reais. Eu já ouvi relatos de tipo... Gente, quantas vezes você não era criança? Um presente para mim era ir ao parquinho. Eu gosto muito de levar ao parquinho, porque quando eu ia ao parquinho era um evento. Era um evento. Eu acho que eu gosto tanto uma praça por causa disso. Com certeza. Porque eu ia na pracinha, nossa, eu vou na pracinha hoje. Uhum. Aí se às vezes aquela bola lá que tem no evento, aquela bola de R$10, gente. Se você chorar com o cara, ele faz por 7. A criança, olha, e ela pede a bola que tá lá em cima, você não se espera. Porque aquele momento ali vale. Eu te amo, minha filha. É um presente, meu filho. Entender e ressignificar o que é o presente. O presente é amanhecer com você, é cuidar de você, é você estar bem. Não só o presente financeiro, o presente produto. O estar presente, Também. né? O ser presente na vida da criança. Né? E a gente pode falar de diversos cenários, a gente pode falar de pais que viajam e ficam longe. O que impede eles de se fazerem presente, de estar em contato? Como a gente está aqui. Né? De procurar durante o dia saber como é que estão. Exatamente, né? Se fazer presente. Né? E assim, a gente pode falar de realidade também, onde o pai não tem condições de dar presente material. E tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Quantas vezes a gente vê aí vídeos que até remetem muito à emoção de pais, às vezes, que tem uma casa extremamente humilde, de poucos cômodos, com uma fatia de bolo e a criança fica extremamente emocionada, porque não é a coisa, mas o valor agregado àquilo. O que a gente está levando? Qual o significado? Que é exatamente essa a pergunta. pergunta Tem ela é muita muito coisa legal, poderosa por causa gente. Entra disso. lá, baixa, que é muito importante. Assim, se refletir. vocês fizerem, eu não vou fazer a ferramenta até o final, porque ela tem 4 páginas, a gente levaria muito mais tempo. Mas assim, se você pegar, fizer cada uma dessas perguntas, e você ainda no final delas ainda pegar e entender como que você faz, o que você faz para o seu filho que ele se sente amado. E o que conte para o seu filho o que ele faz que faz você se sentir amado. Vocês não têm ideia de como isso vai mudar a relação de vocês. Certo? E aí, pessoal, se vocês gostaram, curtam, compartilhem essa live. Eu queria deixar esse momento aqui, agradecer imensamente a você, Paulo. Foi incrível. Paulo, dá foi vontade de muito ficar top. falando até... A gente poderia ficar aqui horas e horas, mas assim, O assunto foi é muito gostoso produtivo. demais. Já fica o convite para outras lives. A gente vai ter N temas. A gente tem aqui uma série de roteiros. Eu vim conversando com você hoje mais cedo. A gente tem muita coisa que a gente ainda vai tratar. Ana, a gente vai procurar conversar porque a gente vai trazer essa galerinha também. Trazer essa galerinha dos 12 aos 15. É isso aí, vai ser bonito. Ali. Vamos entrar nisso daí. Vai ser legal demais. Abra um universo pra gente. Vai a ser gente está legal aqui para demais. ouvir também. E, exatamente. A gente quer aprender, cada né? vez mais, o quê? Com esse diálogo, com isso, a gente vai ter filhos maravilhosos, a gente vai ter
muito mais Já tranquilidade aceitou. para lidar com isso. A Ana já aceitou. Tá feito o convite, já aceitou. Quero estar nessa live sim. também. E assim, Gabriel, eu te agradecer muito a oportunidade. Esse é um tema que para mim é apaixonante falar sobre isso. Falar sobre paternidade é um dos papéis que eu mais amo na minha vida. E você me pergunta assim, uma coisa que você faz bem. Eu falei, cara, eu sou pai, sou foda como pai. Desculpa o palavrão, mas vai ficar gravado, né? Mas eu sou sinistro como pai. Eu adoro ser pai. Acho uma delícia isso. Acho uma delícia falar sobre o tema. De extrema importância falar sobre esse tema, exatamente por causa da presença, da necessidade da presença do papel do homem na vida, seja da mulher, para ela aprender o que é um homem de valor através do exemplo do seu pai, seja na vida do seu filho, né, para que ele aprenda o que é ser um homem de valor, né, a respeitar as mulheres e por aí vai, tão necessário nesse mundo nosso, né, e para que a gente tenha quem sabe aí um mundo completamente novo, é só através deles. A gente talvez não veja esse mundo tão evoluído, a tecnologia sim a gente vai viver isso, mas eles muito mais do que a gente, mas o mundo onde esses valores venham na frente de qualquer coisa, né? Onde o cuidado com o ser humano venha na frente de qualquer coisa, cabe a gente ensinar os nossos filhos para que eles levem essa mensagem e sejam instrumentos dessa mudança desse mundo caótico que a gente vive. E aí eu deixo agradecer muito claro, demais a oportunidade. Deixa Obrigado. Muito claro, eu não queria encerrar sem falar isso. Isso que o Paulo falou é o seguinte, eu observo muito, eu acho que se a gente quer uma mulher incrível, se a gente quer filhas incríveis, se a gente quer filhos incríveis, isso que você falou, Paulo, é fundamental. Provar valor, viver esse valor, propagar esse valor, e isso vai fazer muita diferença. Deixar muito claro, muitas mulheres estavam aqui hoje, alguns homens passaram, senti falta de comentários, senti falta de participar. Se abram. Alex, parabéns, você falou, você se expressou, colocou. Ótimo, é um ótimo sinal de um ótimo pai. Os outros que colocaram, pais, assumam, estejam ali. Vocês não vão ser mais que as mães têm um lugar especial. É um fato. Não vamos tentar ser um papel que a gente não é. Tem inveja de mãe, cara. Deve ser uma delícia amamentar, cara. Deve ser a coisa mais mágica do mundo. Minha esposa é apaixonada por isso. Mas tem o seu espaço. Essa coisa mais mágica do mundo é a tal da amamentação. É um negócio lindo demais. Ninguém vai tirar esse espaço. Né? Mas o pai precisa saber que ele tem uma posição ali extremamente importante e decisiva. Então, estejam lá, assumam. Necessário. Certo? Que isso fique aqui, pessoal, que vocês propaguem essa mensagem o máximo possível e tragam novos temas. Eu vi psicólogos, eu vi pessoas que tratam do assunto, podem nos procurar, mandem direct. Tias também, fazem tias, as tias, as madrinhas e qualquer outro que influencia essas crianças também são fundamentais, porque um pai pode não estar, uma mãe pode não estar, mas a madrinha vai estar. A tia vai estar. A tia, o tio. Cada um tem seu papel. É exemplo da mesma forma. Exato. É exemplo e aí da eu mesma tenho forma. certeza que a gente hoje tem um passinho muito bacana. E agradecer a presença de todo mundo. Paulo, muito obrigado. Amei. Obrigada. Valeu aí por hoje. Obrigado demais. Até a próxima, gente. Vamos encerrando por aqui. Abraço. Valeu. Com Deus. Valeu.